Olá, pessoal, boa noite para os que estão conosco ao vivo, boa tarde, bom dia para aqueles que eventualmente assistirem essa revisão dessa aula. Estamos de volta para mais uma aula aqui do nosso curso do Gen Jurídico, nossa aula de lançamento 2025, e hoje traremos o Direito Civil Digital. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Flávio Tartucci e já vou pedir aí para o Paulo incluir conosco o professor Zé Fernando Simão, que já está aqui à disposição para a nossa aula de hoje. Querido Simão, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso Gen Jurídico. Prazer rever. Professor Tartucci, alegria estar com Vossa Excelência. Parece que Vossa Excelência está bronzeado, pegou fim de semana no Guarujá, né, professor Tartucci? Não. Né? Ontem eu fui fazer uma caminhada, depois da reunião do Conselho da OAB, fui fazer uma caminhada e não passei protetor, fiquei parecendo o homem camarão. Vossa Excelência tem que se preparar, porque o sol de Brasília é diferente do sol de São Paulo. Mas Vossa Excelência não passou protetor solar, né? Estou vendo aqui, realmente eu estou bem vermelho, né? Eu estou parecendo um homem camarão. Me queimei todo. Simão, boas-vindas aí para você. Seja bem-vindo a mais uma aula nossa aqui do Gen, né? Nós vamos fazer o lançamento do curso 2025. Vou pedir para o Paulo colocar o GC, né? Para os nossos comerciais. Eu desconto mais uma vez, colocar aí a arte. Nessa época aí, veja que o Bonazar tinha ainda um penacho, né? Ele parecia você vê que ele tinha e uma barba volumosa. Eu também tinha mais cabelo, todos nós, né? Então, vamos lá. Nosso curso online de Direito Civil, 40% de desconto, ganha o Manual de Direito Civil, edição 2025 de brinde, o e-book. E eu quero dizer que o manual está tratando da reforma do Código Civil e o tema de hoje trata um pouco também da reforma. Trata muito. E o destaque também, porque muita gente me manda mensagem, as aulas estão atualizadas? Estão sim. Nós fizemos o Bonazar trabalhar entre Natal e Ano Novo, e ele gravou a recente lei do ano passado das pessoas jurídicas, então está atualizadíssimo. Em relação a seguro, a gente ainda não fez a aula, porque a lei o Código Civil está em vigor ainda, tá? Então, quando mudar no final do ano, entrar em vigor o Marco Civil, eu vou regravar uma aula sobre a lei dos seguros. O curso está atualizadíssimo. Os senhores viram que existem algumas aulas que são do passado, mas todas as aulas são atualizadas, tá? Então, sempre que aparece necessidade de gravar uma aula, a gente grava. Simão, você gravou, inclusive, na de implemento, né? Juros, correção. A minha parte, Flávio, que era aquela lei de junho, que tratava de inadimplemento, de juros, e aquela questão da alteração que o governo cortou a nossa reforma do Código, o governo foi mais rápido que nós, está toda gravada e toda pronta. E também falei, Flávio, nas questões de união estável, com agora também a questão registral da união estável. Está tudo atualizado. Está tudo atualizado. O que faltaria para nós exatamente a lei de seguros, que ainda está em vacatio legis, que até eu sugiro, Flávio, que a gente faça ao invés de uma aula tradicional, debater alguns aspectos, eu, você e o Buna, para gravar um material mais interessante, inclusive a questão de prescrição no seguro, etc. Então, nós precisamos gravar isso, mas de resto, o material está super atualizado. Perfeito. Olha, eu vou colocar, acabou a aula, eu vou colocar o GC no meu Instagram, eu vou colocar esse GC, que está aí essas informações, usar o cupom Tartucci10, 40% de desconto no curso, e além disso, os senhores têm o e-book do manual. E veja, é um curso completíssimo, Direito Civil de A a Z, somente vale a promoção para o curso completo, são mais de 120 horas de curso, então é um curso para você realmente atualizar no Direito Civil. Para quem é indicado? Para professor, para advogado, para quem faz prova, quem quer melhorar a nota na graduação, para concurso público. Então, com a nossa linguagem, nós três, bem direta, objetiva, então um curso indicado aí para vocês melhorarem bastante aí o conteúdo do Direito Civil. Ô, Simão, explica aí, já que você tocou nesse assunto, antes de a gente entrar aí no Direito Civil Digital, explica aí essa questão dos juros. Eu não sei como fazer esse cálculo aí da correção, juros, como uma bagunça. Flávio, eu vou até abrir o Código Civil aqui. Aquela lei de junho do ano passado, né? Ela veio e deu uma cortada em matéria de juros, porque nós tínhamos uma dúvida sobre a famosa redação do artigo 406, a taxa de juros que tiver
em vigor para a mora de impostos devidos à Fazenda Nacional, e nós tínhamos aquele problema, se tratava da Selic, né, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é aquela taxa fixada pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária. Ela é uma taxa fixada em reuniões a cada 45 dias, ou se a taxa de juros seria 1% do Código Tributário Nacional, que era o que defendia o enunciado 20 das jornadas, e o que nós acreditávamos, 1% ao mês, com base no artigo 161, parágrafo 1º do CTN, Código Tributário Nacional. Agora, né, Flávio, a dúvida some porque o parágrafo 1º do 406, com essa redação dada pela Lei 14.905 de 24, vai dizer que a taxa legal corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic. Portanto, a Selic é expressamente prevista no Código. Só que é um problema. Da Selic deve-se descontar a taxa de correção monetária, que, segundo o Código Civil, é a taxa de correção monetária oficial. Qual é a correção monetária oficial? O IPCA, Índice de Preços Amplo ao consumidor amplo. Tanto que o artigo 389, ele vai dizer claramente Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. E, portanto, Flávio, para chegar à conclusão qual é o valor da taxa de juros, eu preciso descontar a inflação oficial. Só que repara, eu posso ter num contrato um combinado que a inflação não é oficial, é inflação medida pelo Sinduscom, a inflação medida pela FGV. Então a taxa de juros é uma conta de menos, é a taxa Selic menos a correção monetária, para evitar um bis in idem. E aí, Flávio, esse 406, ele ainda vai dizer que a metodologia desse cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgados pelo Banco Central do Brasil. Quer dizer, nós temos aí, podemos por 8 meses da lei, quase 9 meses da lei, e não temos essa regulamentação, salvo o melhor juízo, pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. E de qualquer maneira, Flávio, como a taxa de juros, ou seja, a Selic, pode ser menor que a inflação, isso daria o quê? Um cálculo de juros negativos. E aí o parágrafo 3º diz que não será aplicado essa taxa de juros negativos. E então, quer dizer, os juros são 0 ou mais que 0. Negativos não, por força do parágrafo 3º. Me parece que nós vamos ter que fazer uma conta, mês a mês, da Selic menos inflação mensal. Que é isso, inflação mensal, que pode ser a legal, medida pelo IBGE, ou se houver no contrato um índice de inflação, eu vou usar aquele índice contratualmente estabelecido pelas partes. Porque nada impede que as partes fixem índices de correção monetária que não os oficiais do IBGE. O amigo sabe, que gosta da locação como eu, que nos contratos de locação é muito comum o IGPM ser o índice adotado pelas partes. E, portanto, nós vamos ter aqui, nesse caso, a aplicação do IGPM, me parece, porque ele diz que é deduzindo o índice do parágrafo. Do parágrafo seria o IPCA. Mas se as partes escolheram um índice diferente do IPCA, me parece que eu tenho que fechar no próprio contrato. Então seria Selic menos GPM, Selic menos Sinduscom, para dar uma lógica. Essa seria a minha primeira leitura do dispositivo. Então, meus caras, isso já está... O Simão trouxe aqui um aperitivo sobre esse tema. O nosso curso está, claro, atualizado. Está gerando muita dúvida, insegurança, se já se aplica imediatamente ou não. Foi um projeto que depois foi convertido em lei, a pedido do governo, e criou, na nossa visão, mais confusão. Mas voltando, olha, o Bunazar já atualizou... Flávio, só para dizer uma coisa para os ouvintes, os espectadores, quando nós pensamos no projeto, que hoje é o projeto 4/25 do Senado, nós pensamos em juros fixos de 1% ao mês. Exato. O que seria uma solução para qualquer debate sobre ser Selic ou juros fixos. E o que nós temos hoje é uma regra muito difícil de operacionalizar. Portanto, nós preferimos a solução do projeto 4/25, a solução dada pelo governo. Os espectadores, Flávio, têm perguntado se essa mudança do governo impede uma nova mudança se aprovado o projeto. E eu disse que
foi mais ou menos o que aconteceu, Flávio, quando o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi ceifado pelo CPC de 2015. Ele tinha pouco tempo de vida e o CPC alterou. Ou seja, uma mudança no Código Civil pode alterar a Lei 14.905 até revogá-la, eventualmente, para seguir essa temática do Código Civil. Era isso que eu tinha para dizer. É o atropelamento legislativo, eu chamo isso, que foi feito do CPC com a lei com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, Simão, ótimo. Então, olha, esse tema está lá no curso, a Lei 10.825 de 2000, perdão, a Lei 15.068 de 2024 também tratou dos empreendimentos de economia solidária. O Bunazar regravou a aula e, reitero, seguro no curso entra quando a lei mudar. Então, curso atualizadíssimo com esse desconto, link na minha bio, 40%, usa o cupom Tartucci10 e ganha o manual no e-book. Está passando aí o tempo todo para vocês. Bom, vamos aí falar do livro Direito Civil Digital, vou fazer uma rápida introdução. Então, falar do Direito Civil Digital, né, essa expressão que foi criada pela também relatora do projeto de reforma do Código Civil, a professora Rosa Neri, né, e isso tem atraído muita gente, as pessoas com interesse. Eu até comentei na virada do ano que quando a gente voltasse em 2025, o mundo estaria diferente, está mesmo com uma aceleração cada vez maior da utilização de mecanismos de tecnologia, inteligência artificial. Na nossa área, esse debate aí da sustentação oral por vídeo, que envolve também questões digitais. Então, eu tenho a impressão, nesse ano de 2025, e tenho falado com muitos jornalistas, órgãos de imprensa, os lugares que a gente vai, que a sensação é que o Código Civil está desatualizadíssimo e que é urgente a sua regulamentação. A coisa está um pouco diferente do ano passado. Eu acho que à medida que as pessoas vão lendo o projeto, vão se convencendo, né? Já que eu gosto muito dessa frase, o Elias Canetti começa massa e poder. Com isso, as pessoas têm medo do novo, né? As pessoas têm medo realmente de mudança. Então, à medida que as pessoas vão lendo, elas vão se convencendo. Mas foi pedido para a comissão de juristas, então foi criado, né, um livro de Direito Civil Digital no projeto, a subcomissão de Direito Digital, com a coordenação da professora Laura Porto, que foi a relatora, fez um excelente trabalho. O professor Ricardo Campos, que é professor em Frankfurt, na Alemanha, né, até me perguntaram, vocês tiveram diálogo com direito comparado? Sim, o professor Ricardo Campos, inclusive, é professor na Alemanha. A professora Laura Mendes, e depois incorporado o professor Dierle Nunes. Então, fizeram um livro de Direito Civil Digital, a gente vai comentar alguns desses temas, né? Com 10 capítulos, disposições gerais, vão contando comigo, tá? Disposições gerais, pessoa no ambiente digital, situações jurídicas no ambiente digital, direito ao ambiente digital transparente e seguro, patrimônio digital, nós vamos falar um pouco desse tema, presença e identidade de crianças e adolescentes no ambiente digital, isso é um tema urgente, inteligência artificial, inclusive dialogando com o outro projeto de lei, né, também feito por comissão de juristas do Senado, celebração de contratos por meios digitais, assinaturas eletrônicas e o e-notariado, que hoje está tratado em provimento do CNJ, provimento 100, depois incorporado ao Código Nacional de Normas. Eu vou provocar o Simão com o primeiro tema, que é o tema que eu sei que é da especialidade dele, que é o tema do tabelionato virtual ou e-notariado, Simão. Por que é importante a gente tratar desse assunto? E, olha, eu vou dizer que esse tema não é urgente, não. É urgentíssimo a gente colocar isso na lei, Simão. Então, diga lá, Simão, você que é um grande especialista, tanto tempo leciona aí para os tabeliães, para os registradores. Diga lá, meu amigo. Deixa eu dizer duas coisas. Primeiro, Flávio, para introduzir o tema, eu queria dizer o que eu disse na OAB, agora, semana passada, quarta-feira, que efetivamente, Flávio, essa atualização implica decorrência do próprio princípio da operabilidade de Miguel Reale, ou seja, nós não inventamos a roda. Operabilidade significa compreensão do sistema para sua melhor aplicação. E não há nada mais trágico ao sistema do que a ausência de lei que gere eventual multiplicidade e disparidade de soluções. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui, nesta questão de digital, é operabilidade. É pegar um mundo que aparentemente ele é obscuro, estranho, dar lei e permitir a sua aplicação.
Depois, Flávio, na sequência, eu faria uma nota da importância da herança digital, mas vou responder sua pergunta antes. O e-notariado é uma conquista do cidadão, Você poder assinar por uma escritura pública de inventário, procuração, doação, compra e venda, abrindo a câmera do seu celular, mediante os cuidados de identificação documental, e isso gerar efeitos legais, é algo revolucionário, mas no melhor sentido da palavra, de romper com as formas clássicas e permitir amplo acesso à população de uma tecnologia que permite, por exemplo, ao homem comum, que só tem 1 hora de almoço por semana, que não saia do seu lugar de emprego, para ir ao cartório, para perder o dia de trabalho, ele em meia hora assina uma escritura, por exemplo, de procuração, ou de doação, ou de compra e venda, ou mesmo pode fazer o seu testamento. Portanto, me parece, Flávio, que o e-notariado é hoje uma das ferramentas mais democráticas e importantes para o acesso aos documentos públicos. Ela veio para ficar. A sua incorporação ao Código Civil, ela reforça a utilidade dessa ferramenta e torna a ferramenta perene. Porque enquanto a ferramenta está regulamentada por normas que não estão na codificação e não aprovadas pelo parlamento, existe uma certa ideia de temporalidade. Quando elas entram no sistema, garantem segurança e garantem a temporalidade. Portanto, nós também aqui, Flávio, você me corrija se eu estiver errado, não inventamos a roda. Trouxemos para o código algo que existe, funciona e que a população em geral tem usado enormemente. Flávio, outro dia eu vi pesquisas de uso da ferramenta do e-notariado. Você imagine, Flávio, você está aí trabalhando aqui na aclimação em São Paulo, mas você está trabalhando no Rio de Janeiro, você está trabalhando em Paris, numa convenção de arbitragem, certo? E você pode cuidar de fazer o seu próprio testamento estando em Paris, ou assinar um inventário pelo seu cliente estando em Portugal. Quer dizer, isso deu uma agilidade com segurança jurídica. E a prova disso é que, você poderia dizer, mas Simão, a ferramenta deu certo? Claro que deu certo. Se tivesse dado certo, já haveria impugnações, discussões, etc., o que não há. Ou seja, o sistema virtual do e-notariado veio para ficar. E é muito bom que o Código Civil traga isso para dentro dele. É uma ferramenta democrática, Flávio. É uma das ferramentas mais democráticas que o sistema cria, para permitir ao homem comum, à mulher comum, que assine documentos sem sair de casa ou do trabalho. Eu vou dar um exemplo bobo. Uma mulher que cuida dos seus filhos pela manhã e precisa assinar uma escritura pública. Ela antigamente precisava pegar as crianças e levar para o cartório, quer dizer. Isso hoje é história do passado. Ela de casa assina a sua escritura pública, acompanhando a lição dos seus filhos. Exatamente. E há um problema hoje, né? Porque esse tema, como eu falei, é tratado por provimento do CNJ. Foi feito em maio, o provimento 100 é de maio de 2021, em tempos de pandemia, uma questão de sobrevivência, e você pode ter até arguição de ilegalidade e inconstitucionalidade desse tratamento. Então, já acabou o tempo urgente da pandemia, a gente precisa trazer para o Código Civil e a gente acaba incorporando as regras que estavam no provimento 100 e hoje estão no Código Nacional de Normas do CNJ. E outra questão importante também, esse sistema na lei civil dialoga com o sistema eletrônico de registros públicos, da lei do SERP, das alterações da lei de registros públicos, né? Porque o sistema registral será integrado e aí que seja todo digital. Ô, Simão, aproveitando esse assunto também, antes de entrar na herança digital, né? Hoje a gente ainda tem uma complexidade para fazer o testamento. Tudo bem, você pode fazer pelo e-notariado, né? Mas a gente deveria simplificar mais ainda, né? O codicilo ele é complexo ainda. O codicilo ainda tem formalidades, né? Deveria colocar na lei que você pode fazer por vídeo, fazer uma declaração, fazer agora que o codicilo, a pessoa está para morrer, faz o codicilo antes de morrer. Então, eu até comentando para os livros o projeto, a gente vê o texto atual é muito distante da realidade, então eu acredito também nessa parte do testamento, apesar de você poder fazer o testamento já pelo e-notariado e por vídeo, mas a gente poderia simplificar mais, né? Ô Flávio, só uma perguntinha que eu queria te fazer, porque eu estava dando aula sobre o testamento,
e as formas, pública, privada, particular e o cerrado. E eu vejo, viu, Flávio, que nós temos na reforma do Código Civil, tá certo? Parágrafo único do 1862, os testamentos ordinários podem ser escritos, digitados, filmados ou gravados em língua nacional ou estrangeira, braille, libras, pelo testador ou por alguém a seu rogo. Quer dizer, aqui nós atendemos de uma vez só as pessoas com deficiência, que precisariam dessas linguagens específicas para exteriorização de sua vontade, e ainda atendemos também o testamento gravado. Mas a minha questão aqui, Flávio, até eu queria discutir isso com você quando eu estava lendo, e eu fiz o professor Bunazar está na plataforma. Talvez fosse o caso de inseri-lo aí. Mas, sim, viu, Flávio, aqui nós temos uma questão que é que o testamento público pode ser escrito e gravado em sistema digital de som e imagem pelo tabelião. Mas isso quer dizer, né, Flávio? De qualquer maneira, o testamento vai ter que ser, ainda que gravado, feito perante o tabelião. Ou seja, não é que eu levo um vídeo meu pronto. Eu vou ter que gravar como se fosse a leitura da escritura pública, certo? O público, sim, mas o particular, não. Por que eu gostei dessa ideia, Flávio? Porque flexibilizar a forma me agrada, mas não me agrada muito perder segurança jurídica. Eu acho que nós conjugamos bem. Agora, é claro que no privado, no particular, né, Flávio? Aí nós teríamos um testamento gravado em casa perante as testemunhas, né, que assistiram ao ato, e eu as identificaria, inclusive, mostrando cada um o seu RG ou sua OAB, para dizer que são aquelas pessoas testemunhas. Mas o Buna tá aí, tá tão magrinho, essa coisa de crise, né? O ovo ficou caro, o café ficou caro, o Bunazar tá numa economia desgraçada, ele inclusive cortou o cabelinho, ficou mais magrinho ainda. Eu que tô com esse cabelo grande, ainda tô mais gordo, mas é só o vídeo, né? O vídeo engorda um pouco a gente. E ele não pode fazer igual o tio dele fazia o Uberaba, né? Não. O tio em Uberaba, coitado, deixa, como diziam os árabes, matar o lelah, coitado dos que morreram. Vamos deixar o tio em paz. Eu queria dar, inclusive, uma palestra em árabe agora, Flávio, mas eu vou poupá-los porque o meu sotaque está desatualizado. Ô, Bunazar, boa noite. Você está com seus alunos aí? Eu tô. E vocês podem, por favor, tratar um pouquinho de respeito, não ficar falando do meu tio. Mas vira aí na frente. Aí ninguém tá. Todo mundo no celular, olha aí. Eles estão olhando vocês no celular, seus cabeçudos. Eles estão no celular aí. Claro, é porque eu cheguei. Pode olhar, dá tchau para eles aí. Então, deixa aí, Bunazar. Deixa eu fazer uma pergunta. Que deixa aí o quê? Eu vim aqui participar. Presta atenção. Seus alunos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem acertar ganha um livro meu. Vira aí, vamos lá. Espera um pouquinho. Deixa eu falar aqui. Deixa eu pedir desculpas primeiro para o nosso público aí. Eu estava na Castelo Branco, estava inundada, aí tive que desviar, atrasei. Foi isso, então peço desculpas pelo atraso. Então, deixa eu fazer a pergunta para os alunos aí. Nós estamos falando... Você pode perguntar, eles estão te ouvindo. O que é evicção? Quem levanta a mão? Que é evicção? Eles estão na turma de pessoas e bens, na segunda semana deles de aula no curso de Direito. Já tinha que saber, né, Simão? Pergunta para eles o que eles acham do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que todos eles vão falar. Não, o Flávio, a pergunta tem que ser outra. Qual foi a frase que o Darth Vader disse para o Luke Skywalker que o Luke quis se suicidar a partir da frase do Vader? Eu acho que essa é a grande pergunta que o direito civil não quer calar. Pai é quem cria ou pai é quem doa material genético? Professor Tarcísio. Olha, você sabe que eu sempre falo de vocês aqui, cito tal, e eu gostaria que vocês se comportassem de modo a continuar mantendo uma boa impressão de grandes juristas. Então vamos agora, o Simão falou um pouco sobre testamento, eu vou deixar para vocês falarem agora sobre herança digital. Quem gostaria de falar primeiro? Simão, Bunazar, que chegou agora. Pode falar. Posso começar? Pode. Esse é um tema que é um tema do momento, né? Realmente, se nós pensarmos em termos de relevância financeira, os influencers, essa turma, esses youtubers, etc., os gamers, né, estão movimentando verdadeiras fortunas e, portanto, nós precisamos ter aí alguma solução para páginas, né, e conteúdo digital, quando essas pessoas
morrem, não é? Há um problema de fundo que é o caráter pessoal da conta, não é? E os termos de uso dessas contas acabam dizendo que se a pessoa morre, não deixou a senha para ninguém, aquilo se encerra e acabou. Então, é fundamental que nós tenhamos uma disciplina sobre o que fazer com esse tipo de bem, né? E aí nós temos que fazer várias distinções que são distinções, penso eu, fundamentais para que compreendamos isso. Por exemplo, quando nós pensamos em herança digital, que tipo de bens são esses, né? Se nós pensarmos no Código Civil, quando o Código Civil fala de bens, já aproveito meus alunos aqui da turma Pessoas e Bens, quando nós vamos falar de bens móveis, nós dizemos que são bens móveis os bens pessoais de caráter patrimonial, né? E por que o legislador estabelece essa qualidade de caráter patrimonial? Porque os bens pessoais que não têm um caráter patrimonial, vamos pensar nos bens da personalidade, eles são intransmissíveis, eles são aqueles bens que nós dizíamos no passado fora de qualquer comércio. E aí, se nós pensarmos em herança digital, nós temos de pensar, os herdeiros poderão dispor em que medida desses direitos da personalidade? Porque aquilo que for ativo financeiro de patrimonializável, vamos dizer assim, convertível em pecúnia, não temos dificuldades, não é? Mas agora, e aquelas questões personalíssimas, aqueles dramas pessoais, aquelas imagens, etc. Esse é um ponto em que certamente nós teremos de nos debruçar. Eu ouvi uma crítica, professor Flávio, professor Simão, à nossa ideia de disciplinar a herança digital, porque foi assim, esse tema é um tema, a crítica foi essa, esse tema é um tema irrelevante, porque quantas pessoas deixaram herança digital? Isso não é relevante. O que eles não entendem, ou parecem não querer entender, é que essas pessoas que deixam herança digital não começaram a morrer ainda, né? Não chegou ainda o momento delas morrerem, vai chegar, né? Isso é coisa de gente muito jovem ainda. Então, Buna, só um detalhezinho claro, para contribuir com o seu debate. Você sabia que eu conversava outro dia com o professor Solano, aqui do Largo São Francisco, e com o professor Satiro, Buna, que a chance de, em 10 anos, o livro de papel sumir das editoras, ser tudo, as bibliotecas serem todas digitais, é enorme. Que o livro de papel, Buna, vai entrar num sistema como se fosse o LP. Colecionador tem LP. O resto ouve Spotify. Então, dizer que não há bens digitais, uma biblioteca digital de 60 mil volumes não é um bem digital? Quer dizer, além das contas de Instagram, além das redes sociais que geram grana, então, assim, dizer assim, isso não, vamos dizer assim, não tem aplicação hoje em dia, eu chamaria de miopia e ignorância de uma realidade que nos circunda, né? O virtual hoje, é verdade que o Flávio, que é o maior vendedor de livro aqui do grupo, deve vender muito mais em papel do que digital, né, Flávio, ainda? Tá equilibrando já acesso à minha biblioteca. Tem mês que bate a minha biblioteca. Ou seja, as pessoas já estão optando por acesso digital, até porque permite copy-paste, etc. Então, dizer que a herança digital não existe, basta morrer qualquer sujeito que tem aí um Instagram ou um canal do YouTube que vende produtos para ver se isso não tem valor econômico, né, Buna? Eu vi uma mocinha para a questão de direito sobre essa questão financeira. Ela, se eu não me engano, ela é chinesa e ela mostrava marcas de luxo em questão de segundos. Ela pegava a caixa, mostrava e jogava assim e tal. E ela ganhava milhões por mês fazendo isso. Milhões. Agora, vocês imaginem o seguinte, desculpem trazer esse tema à carga aqui, né? Vamos imaginar essas pessoas, né, homens e mulheres, mas fundamentalmente mulheres ainda, que utilizam a página do Instagram para aquele negócio chamado OnlyFans, não é? A mulher vai lá e faz algumas coisas, poses, não é? Não é nudez explícita, não é sexo explícito, mas se exibe de maneira sensual no Instagram e ganha lá uma fortuna, não é? Pergunto,
será que isso é personalíssimo, penso eu, né? Será que isso poderia ser usado por eventuais parentes se não houvesse uma deixa testamentária? O que vocês acham? É mais ou menos esses direitos personalíssimos morrem com a pessoa. Perfeito. Mas agora, se ir por testamento, pode deixar ou não pode? Pode, eu acho. Então, eu vou pedir até para o Paulo compartilhar, depois fica, senão, porque para estudo mais aprofundado, o projeto, além do livro de Direito Digital, tem o artigo 1791. Tem lá o tratamento no livro de Direito Digital dos bens digitais, e aqui nós temos o 1791 prevendo no capítulo de herança a transmissão dos bens digitais, né? E aí nós temos os bens digitais patrimoniais, né? E aqueles que são existenciais ou personalíssimos, né? Então, os bens patrimoniais puros, eles se transmitem. Então, nós temos aí, por exemplo, pontuações em companhia aérea, né? Programa de recompensa, conteúdo com aqueles que têm uma natureza econômica. Já aqueles que são personalíssimos, eles estão sujeitos às regras de direitos da personalidade. Então, eles morrem com a pessoa. E o parágrafo 3º é importante porque ele prevê a nulidade de qualquer cláusula que restringe a disposição em relação a esses dados pessoais, né? A nulidade absoluta. Esses termos de uso, pode voltar para mim aqui, Paulo, que muitas vezes trazem renúncia a esses direitos. Na verdade, assim, os direitos patrimoniais puros se transmitem, os existenciais relacionados a direitos personalíssimos extinguem-se, e aqueles que são mistos, aí depende das circunstâncias do que, eventualmente até de uma ponderação a ser feita pelo julgador. Exatamente. A provocação que eu queria trazer era justamente essa. Eu acho que nesses casos em que nós temos direitos da personalidade, cuja exploração implicam ou podem implicar ganhos financeiros, né? Embora eles sejam direitos da personalidade, eles devem seguir a vontade do decujus, né? Se ele dispuser nesse sentido, segue. Se não, acaba e acabou. E esse que é uma grande importância, penso, dessa inovação trazida pelo Código, pelo projeto de reforma. Mas, Buna, sabe qual é a questão toda? Você imagine que o sujeito tenha como único patrimônio uma rede social muito rentável. E vamos dizer que ele transforme aquilo numa atividade lucrativa e que não dependa necessariamente da existência dele. Então ele vai desvinculando a imagem, vai criando, e aquilo amanhã tem um valor econômico diferente do direito de personalidade. Por exemplo, a gente no YouTube, eu ponho minhas aulas, sou eu não vendo aula, é tudo gratuito. Mas eu ia te perguntar uma coisa, você não acha que no cômputo da legítima, se eu tirar aquele bem digital, isso vai dar um grande problema? Então, por exemplo, o sujeito diz assim, quando eu morrer, o meu canal de vendas online vai ser encerrado. Ele dá essa determinação. Você não acha que, no fundo, ele está determinando a destruição de um bem de valor econômico que já não mais depende da imagem dele? Porque, vamos de novo, eu no meu YouTube tenho as minhas aulas. Não faz sentido, se eu morrer, eu posso dar uma ordem, fecho o canal. Mas se aquilo tem um valor econômico, será que eu posso determinar a destruição do único bem ou de um bem significante do meu patrimônio? Seria a mesma coisa que você mandar queimar a casa ou jogar fora, sei lá, o anel de ouro no lixo? Professor Tartus, fica à vontade aí. Não, é que essa armadilha que o professor Simão fez um arapuca. Eu vou falar depois. Mas é que esses canais e essas redes, elas têm um valor efetivo e real muito abaixo do que as pessoas dizem por aí. É igual criptomoeda. Você chamar o capital, ninguém quer pagar nada. Por exemplo, quanto é que vale uma rede social de 300 mil pessoas efetivamente para alguém comprar? Eu já vi algumas estimativas que valem 30 mil reais, 40 mil reais. Né? Então, a questão é alguém comprar, né? Pontuação, agora, a pontuação de companhia aérea. A estimativa é que 5 mil milhas, 50 mil milhas equivale mais ou menos, dependendo da companhia, 40 mil reais, por exemplo. Aí, se a pessoa, por exemplo, tem 50 mil milhas valem
40 mil Não, reais? 40 mil reais não, 4 mil reais. Ah, 4 mil. Senão eu ia falar que eu tô 500 rico, eu tô com 800 mil milhas, eu vou vender para você hoje e vou comprar Não, uma você casa, tem, uma casinha. você tem aí uns 50 mil reais dessa companhia, mais ou menos. Essa questão que o professor Simão colocou é muitíssimo importante, porque veja, na verdade, professor, se a gente faz um site, vamos pensar, se a gente tem uma página de Instagram, né, e essa página se despersonaliza, né, evidentemente que eu não penso, né, que eu não posso estabelecer a sua destruição como eu não poderia fazer, por exemplo, assim que eu morrer, imploda a mansão, né? Mas como seria o direito civil brasileiro do Toscano, uma que não é personalizada? Exato. Ninguém sabe nem quem é o Toscano, não é? O civilista. Não, claro, é o grande civilista, estou dizendo. Não, o Ninguém que civilista é segue outra parte. isso, a página do direito civil brasileiro, a página do civilista. Vamos pensar um site de notícias, um site digital como o Migalhas, a página do Migalhas no Instagram. Se você perguntar para a comunidade jurídica, vocês conhecem o Migalhas? Todo mundo conhece. Se você perguntar quem é o dono do Migalhas, quem manda lá, ninguém sabe. O Miguel Entendeu? Migalha. Então, sim, mas ninguém saberia. Ninguém que não é ligado sabe disso. Então, o professor Simão tem toda a razão. O que eu pontuo, professor Simão, e isso é uma questão interessante, desses aspectos que dependam fundamentalmente da minha imagem. Eu via um dos filhos do Chico Anísio esses dias aí se lamentando que o pai dele não deixou herança, né? Não basta o pai ter feito eles famosos e tal, ele ainda queria dinheiro, mas tudo bem, né? Ah, meu papai não deixou nenhum dinheiro, o Mussum deixou dinheiro e meu pai não deixou dinheiro. O Anísio? Dizia, O papai Anísio, não o grande deixou... problema da Tá herança bom. dele é uma disputa acirrada da madrasta com os filhos, né? Essa parte, eu não sei mesmo, dizendo, papai não deixou dinheiro, deixou apenas uma série de peças que nós podemos apresentar, e isso tem valor, né? Agora, imagina o seguinte, você, Simão, tal, escreve um tratado de direito privado by José Fernando Simão, e escreve no testamento, se eu morrer antes de publicar, não quero que seja publicado. Como é que a gente escapa disso? Veja meu problema com o Zeno Veloso, né? O direito de retirada, né? Então, Que exato. Então assim, tem valor econômico inegável, mas esse ser um direito de personalidade acaba trazendo, penso, essas implicações, essas restrições. O que você acha, professor Simão? Não, eu queria ouvir vocês. Eu estou pensando uma coisa aqui. Lá no. Olha como as coisas mudam, mas não mudam, né? Lá no incidente em Antares, a finada Dona Quitéria pede para ser enterrada com as joias de família, que tinha um valor altíssimo. Não era. Claro, ela tinha terras, etc., mas as joias tinham um valor altíssimo. E as filhas resolvem tirar as joias dela, e tem aquela velha história do Érico Veríssimo que ela acorda insepulta e diz: roubaram minhas joias. E um dos outros mortos diz: não, a senhora já estava no esquife sem as joias. Se eu tiver uma orientação que eu quero ser enterrado com a minha joia, com o meu Rolex, e nomear você, que é meu grande amigo, não deixe meus filhos impedirem, Bunazar. Essa deixa testamentária tem valor? Eu quero ser enterrado com as minhas joias para destruição de um bem de alto valor econômico? É a mesma coisa do site, né? Se o site tem um grande valor econômico, eu posso determinar a destruição? É como enterrar com Rolex, enterrar com uma barra de ouro, enterrar Aí eu responderia, professor Simão, da seguinte maneira, né? Eu fico com o Rolex e te enterro com um relógio velho qualquer que eu tiver. Mas agora o problema a sério, quem pode nos ajudar a responder, muito bem respondido, isso é o professor Flávio Tartucci, que é o rei da função social, não é? Será que eu posso deliberar pela destruição de bens de valor econômico dessa forma? Que eu posso pegar o meu Rolex e jogar fora? Eu posso, porque isso é incontrolável, etc. Não vai... Agora, será que eu posso dispor dessa aniquilação em detrimento dos meus familiares? Até porque há um problema gravíssimo, né? No momento em que eu morri, o Rolex não é mais meu. Então eu dependo da boa vontade deles, né? Então, se eles quiserem, tanto... Mas que essa deixa testamentária não me parece coativa, não me parece, de fato não me parece.
Mas, ó, voltando ao direito de retirada, inclusive esse tema é tratado pela grande amiga do professor Simão, professora Silmara Quinelato, na tese de titularidade. E ela mostra ali que o direito de retirada prevalece como direito da personalidade, inclusive cita casos do mundo inteiro, e a questão se resolve com perdas e danos internamente entre os envolvidos, né? Então, se eu quero tirar a minha obra, eu tiro, e eventualmente pelo meu ato, os herdeiros indenizam nos termos do contrato. Claro. Aí, a questão é fundamentalmente entre os herdeiros, né? A pergunta do... E eu concordo, quando há essa... Quando o direito de personalidade tem essa imbricação econômica, eu imagino que o regime jurídico principal deva ser mesmo o do direito da personalidade, inclusive com a possibilidade de cessação da sua exploração. Pessoal, eu queria mudar de tema, mas vou te perguntando, sabe por quê? Porque uma das coisas que eu mais tenho ouvido, uma pergunta, e que eu já te ouvi responder, mas acho que é bom a gente responder em público. A questão de, eventualmente, o nosso projeto 425 do Senado revogar ou não o marco legal da internet nas questões de responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Você pode dar uma pincelada nesse diálogo entre a responsabilidade civil proposta pelo projeto 4/25 do Senado, o marco legal da internet e como é que está essa responsabilidade dos provedores? Que isso é um tema que me pergunto com alguma frequência e eu queria ouvi-lo. Há uma proposição de revogação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é aquele dispositivo que exige a responsabilidade civil mediante uma notificação judicial, que eu gosto até de dizer que é uma responsabilidade civil agravada. As notícias que nós temos é que o Supremo Tribunal Federal realmente vai declarar inconstitucional esse dispositivo. Tem até a tese criada pelo ministro Toffoli, o voto, muito, na minha opinião, muito bem fundamentado. Tem 10 teses de repercussão geral. São 5 páginas, o decálogo, né? Eu acho que, no final, algumas daquelas exceções vão ser debatidas no Supremo. Não sei se vai ficar alguma das previsões ali, todas elas de responsabilidade objetiva, caso de terrorismo, atentado contra criança e adolescente. Esse é um tema que a gente não sabe, mas eu acho que a decisão do Supremo vai gerar uma grande instabilidade, porque a gente vai precisar suprir essa decisão com lei, né? Eu lembro, Simão, quando nós fizemos o doutorado, há 15 anos atrás, que a gente debatia muito responsabilidade civil, você fez doutorado de responsabilidade civil, também vários outros colegas, a gente criticava muito o então projeto que gerou o Marco Civil, a gente até cogitava poder ser aplicada como exceção à responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. O projeto, ele revoga o Marco Civil, mas ele não adota responsabilidade objetiva como regra. Adota responsabilidade subjetiva como regra, e em alguns casos a responsabilidade pode ser objetiva, como, por exemplo, e esse é um grande debate quando a plataforma, vou usar esse termo, a plataforma de grande alcance, por exemplo, ela não faz o controle de conteúdo. E isso pode indicar uma responsabilidade objetiva nesses casos, né? Esse é o grande tema, não só discutido aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Nós tivemos no debate da semana passada o Solano, que você citou, o professor Solano, que atua, inclusive, para essas empresas de tecnologia, fazendo uma crítica, mas eu, na minha opinião, o sistema de responsabilidade civil, nesse caso, ele não funciona, né? Criou um ambiente horrível, péssimo, e a gente tem o tempo todo de fazer... Eu faço moderação na minha página, acho que eu tenho 600 bloqueados, né? O tempo todo, e eu tenho pouco, tá? Quem tem a quantidade de seguidores que eu tenho, tem geralmente mais bloqueados, né? E eu acho que quem tem que fazer esse controle não é o judiciário, são as empresas que lucram trilhões e bilhões com essa atividade, né? Ou pelo menos dizem que lucram. Eu sei que o Bunazar tem uma outra visão, mas a gente não está indo para um radicalismo de adotar a responsabilidade objetiva como regra. Ela é subjetiva, aliás, como eu achava que deveria ser. Subjetiva como regra, objetiva como exceção. Acho que subjetiva aí vai exigir, como o STJ julgava antes do Marco Civil, uma notificação extrajudicial, tá? E outra coisa também, isso não é remoção de conteúdo, né? Remoção de conteúdo precisa, no projeto, de autorização judicial. Estamos falando de responsabilidade civil.
Eu até depois vou provocar o professor Solano, porque eu achei que na fala dele ele lá confundiu remoção de conteúdo com responsabilidade civil. Remoção de conteúdo no projeto exige autorização judicial. A imputação de responsabilidade civil, não, são duas coisas diferentes. Né? Mas esse é um grande tema, né? Esse é o grande tema. O Nazar tem uma visão diferente, seria bom ouvi-lo. Eu tenho uma profunda preocupação com o cerceamento da liberdade de expressão. Né? Uma profunda preocupação nesse ponto. Então, qual que é o meu receio? Né? Imaginemos que um de nós três tenha, professor Tartucci, a tendência de fazer posts provocativos no Instagram de maneira histórica, velada, cultíssima, em que pouquíssimas pessoas são capazes de entender. E o algoritmo do Instagram é incapaz de compreender isso. Eu me sinto ofendido. Eu posso demandar o Instagram e pedir indenização porque eles não controlaram esse tipo de conteúdo? É isso que me choca um pouco. Há uma decisão do STF que, na minha opinião, é uma das... do meu ponto de vista, uma decisão ruim contra a liberdade de expressão, que o veículo de imprensa responde por entrevista. Então, isso para mim é chocante, né? Então, eu estou entrevistando lá um sujeito como Ciro Gomes, por exemplo. Mas criminal, né? Não, civil é criminal. Responde civilmente. Eu vou ver a tese aqui, mas eu acho Pode ver. Não, é civilmente. Responde civilmente. Então, eu estou lá entrevistando o Ciro Gomes, por exemplo, que é um sujeito que a gente sabe que fala bastante e tal. Ele pega e fala, olha, o senador fulano roubou quando foi governador do estado tal. Aí está escrito lá no jornal. Ciro Gomes, abre aspas. O senador falou roubou. Aí o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, podem ser responsabilizados por essa fala. Isso, para mim, é chocante. E, em alguma medida... Você tem razão. E isso, em alguma medida, gera um problema muito análogo a esse que nós estamos falando aqui. Né? Porque a mídia, né, é um meio em que eu chapo coisas ali. Claro que há coisas que são óbvias, não é? Se eu vejo uma imagem de uma criança em situação de risco, se eu vejo uma nudez captada ilegalmente, ou imagem de crianças em situação de violência, é claro que isso deve ser barrado imediatamente. Agora, um texto, uma crítica, um vídeo do professor Tartucci, por exemplo, criticando uma decisão judicial, por exemplo. Todo mundo que é criticado se sente pessoalmente atacado. Infelizmente, as pessoas têm essa hipersensibilidade. Então, eu vou lá e vamos imaginar aqui, né? Eu acho essa decisão terrível. Aí eu digo, olha, essa decisão do Supremo Tribunal Federal abre margem para censura e tal. Aí o ministro que deu a decisão falou, me senti pessoalmente ofendido porque está dizendo que eu sou um censor. E aí processa o Flow Podcast, porque eu falei lá. É isso que está acontecendo. Só uma observação, esse entendimento já era da súmula 221 do STJ, né? Que é são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação em imprensa, o autor do escrito quanto o proprietário do veículo. Mas só que isso já estava, tinha sido muito mitigado já. Isso já tinha sido mitigado. Justamente em homenagem ao princípio da liberdade de imprensa. Mas para que a gente não fuja da questão, a minha preocupação com as redes é fundamentalmente essa. E aí o que acontece? Mas eles não vão ter meios para controlar isso. Claro que vão. Eles colocam um robô, uma inteligência artificial, que faz uma seleção em 3 segundos de conteúdo. Agora eu pergunto, é um algoritmo que vai regulamentar o que pode ser dito, o que não pode ser dito? Não, eu não acho que é um algoritmo. Eu acho que o controle... Não, mas vai ser. Mas eu acho que o controle tem que ser pessoal. Mas nunca vai ser. Mas não vai ser pessoal porque é impossível.
ela precisa fazer investimento em pessoal para controlar esse conteúdo. Na minha visão, isso tem que ser feito, senão responde. Mas é isso que eu estou dizendo, Tarta. Agora, eu não vejo a responsabilidade civil como censura, eu vejo a responsabilidade civil com caráter de reparar a vítima e, eventualmente, no projeto, ter um caráter pedagógico. E eu de forma nenhuma, sou contra a reparação civil. Agora, eu só acho que, por uma questão de responsabilidade, deve ser responsabilizado o autor do dano. Principalmente quando não tenho como evitar isso, não é? Imagina numa entrevista... Diga, professor. Você vai ter uma entrevista ao vivo. Eu estava pensando nisso, Arthur Sibuna. Você não pode mais fazer ao vivo, porque qualquer coisa que a pessoa fale, imaginemos que um certo senador da República xingue o ministro Supremo ao vivo. Eu não posso mais entrevistar, porque eu não tenho como controlar isso ao vivo. Eu falei isso para todos os meus clientes que mexem com podcast. É interessante, porque daí no fundo, Bunazar, o que eu teria que ter um sistema de gravação e de censura prévia do próprio órgão transmissor da informação. Ou seja, tudo bem, o jornal escrito, a plataforma escrita, pode ser um site, um jornal, teria esse controle. Mas qualquer intervenção ao vivo de um político, de um cidadão, de qualquer pessoa, seria coibida pela responsabilidade civil. E agora, professor Simão, o pior não é só esse aspecto material. O pior é o... Penso eu, sempre, né, com todas as vênias. O pior é o risco democrático que isso implica. Mas não é? Ô, Nazar, pagar a indenização não tem... Não. Claro que tem. Não. A questão não é... A questão Parece é a seguinte... que isso vai tirar a empresa do ar. É uma ação de responsabilidade civil que vai demorar anos e lá... Mas não é isso. Não é isso. Simplesmente, por economia comportamental, eu paro de fazer certas entrevistas, eu deixo de veicular certos conteúdos. É simples. Mas é isso. Se eu sei que eu posso... Posso ter discurso de ódio, como se tem, incentivo a terrorismo, pedofilia na internet, venda de arma, tráfico de drogas, e a empresa não responder nada por isso, né? Existe rede social que hoje é usada exclusivamente, quase exclusivamente para cometer crime. Não, né? Então, que aí a gente mudou. É que a gente mudou aí de perspectiva. Eu estou falando simplesmente de discursos ou entrevistas que possam vir a ser consideradas ofensivas. Neste caso, qual é a minha posição? A pessoa que ofendeu responde. O veículo que veiculou a ofensa não responde porque não foi ele que ofendeu. Agora, um site, uma página que faz propaganda de arma, permite negociação de droga, evidentemente que está servindo de coisa ilícita. A pessoa faça publicidade. A plataforma não faz o controle, né? Eu não sei se vocês já viram, mas a gente tem venda de droga, ostentação de arma, tráfico de drogas no Rio de Janeiro, ostentando armas, e a plataforma lava a mão, porque ela precisa de uma notificação judicial, eventualmente se alguém sofreu um dano com isso, exploração de prostituição infantil, precisa de uma ação judicial para localizar onde se está a plataforma, que isso já é difícil, algumas não têm nem endereço aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, a gente vive um sistema hoje que é um sistema bandoleiro de faroeste jurídico, de ausência de responsabilidade civil. A gente pode tentar encontrar o meio do caminho. Agora, só para fechar, Simão, os casos de responsabilidade civil por opinião são casos que a jurisprudência exige, pelo menos na minha leitura do STJ, ação maliciosa e dolosa. Então, uma expressão que se utiliza, acho que é actual malícia a expressão que se utiliza, né? Ius narrandi, ius informandi não gera por si só a responsabilidade civil. São vários casos julgados pela jurisprudência do STJ, né? Então, eu particularmente acho que a gente precisa encontrar um meio termo, né? Então, Flávio Buna, eu ia te fazer uma nota para os dois que eu queria ouvi-los, porque existem certos canais que a gente sabe que tem opiniões políticas declaradas pelos seus apresentadores e opiniões políticas de direita e de esquerda, não importa. E eles levam convidados que sempre reiteram a mesma linha, ou seja, não há um grande debate. E normalmente esses convidados são muitas vezes entusiasmados, Bunazar. E eles vão lá para dizer, tal fulano é um bandido, tal ciclano é um bandido, usam termos mais pesados. Sujeito é um facínora, sujeito é isso e aquilo. Será que nesses casos, Bunazar, a liberdade de expressão permite que eu tenha veículos que, sob pretexto de jornalismo, sirvam exclusivamente para fins políticos, para agredir certas facções? E aqui pode ter de direita, de esquerda, de centro, eu não estou... porque qual é a questão?
Dar um microfone para alguém que de vez em quando, numa entrevista ao vivo, fala uma barbaridade é uma coisa. Agora, veicular essas ofensas como modus operandi do veículo, tudo bem? Eu queria te ouvir nisso, Bunazar. Ou seja, o veículo serve para massacrar uma linha política, seja direita ou esquerda, e de maneira agressiva, com xingamentos, ofensas, fulano é bandido, fulano é ladrão. Não é assim criticar política, né? É criticar a pessoa do julgador, a pessoa do político, né? E aí, Buna? Eu gosto muito de uma frase do Freud, que é a seguinte: o dia que a primeira ofensa foi lançada, fundou-se a civilização. Eu não sei por que vocês são tão sensíveis com essas ofensas. Eu não sei. Sinceramente, é um grau de sensibilidade, né, Buna? É um grau de sensibilidade. Percebe, né, Boninha? É um grau de sensibilidade com ofensa que eu não consigo entender. Se nós pensarmos nos grandes debates, né, se dependesse dessa linha, a gente não teria as catilinárias. Não vejo problema nenhum. Vamos dar o prêmio Nobel da Paz para o Bunazar. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu quero o prêmio Nobel da pancadaria. Eu não vejo nenhum problema. Se a gente lembrar dos debates que a gente assistia quando nós éramos jovens, entre o Covas, o Maluf, era super divertido e as coisas se resolviam ali, sem ninguém processar ninguém. Hoje em dia é um tal de vou te processar, sabe? Se eu não puder dizer que um esquerdista, que alguém é um esquerdista idiota, e alguém não puder dizer que a minha posição é uma posição reacionária, fascista, retrógrada, o que a gente vai falar? Falar o quê? O Bunazar é careca? Olha, eu acho que até pode falar, mas depois paga um dinheirinho, né? Um denarinho. Sim, paga quem falar, mas não a rede. Mas não a civil, não de. Eu concordo, mas eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu só não quero que a plataforma responda. Então vamos aqui. Porque olha aqui, nós estamos aqui, nós três na GEM, tudo bem? Parece que a plataforma presta um serviço público, é uma empresa. Mas nós três estamos aqui no GEM, tudo bem? Com a exploração de informação mentirosa. Então, ela que paga indenização por informação mentirosa, injuriosa, ofensiva. Então, olha lá. Nós estamos aqui, nós três. E aí, eu, você e o Simão começamos a meter o pau numa autoridade pública qualquer. Nós três aqui. O rapaz que está fazendo aqui o stream, está cuidando, ele só fica vendo nós três xingando alguém. Aí, amanhã a GEM responde por isso? Não, faz algum sentido isso? Será notificado extrajudicialmente para retirar o conteúdo. Sim, aí se ele não retirar, ele responde. Mas é o que diz hoje a lei. Fará uma análise do conteúdo, se ele é ofensivo ou não, e se persistir, era o que julgava o STJ antes. Uma comunicação extrajudicial, que pode ser até pela própria plataforma, se não retira o conteúdo, responde civilmente. Hoje exatamente isso que eu defendo. Será citado judicialmente. Eu acho que o GEM nem tem endereço físico hoje, tem só lá da produção, mas não tem mais escritório. Achar onde está o GEM, ele ser notificado judicialmente, citado judicialmente, para retirar o conteúdo específico, aí um prazo para ele retirar. Se ele não retira, ele responde. Como é que está decidido? Ele não, na minha opinião, ele não funciona assim. Até porque muitas dessas empresas, se querem endereço físico, tem. Mas com a revogação do 19, pura e simples, o GEM responde ipso facto. Não, com a revogação do 19... E com essa decisão do STF também. Com essa decisão do STJ, tem exceções. E um parâmetro é que voltar a notificação extrajudicial, está lá no decálogo. Você leu o decálogo? Leu o voto inteiro, Bruno? Eu acho que ele não leu. Eu li sim. Eu leio dois, fico com raiva, paro 24 horas... Leio mais 2, faço terapia, leio mais 2, é assim. Mas então, um dos itens fala de notificação extrajudicial. É isso, meus amigos. Eu preciso trabalhar, viu, professor Simão, professor Tartucci? Você está trabalhando. Esse tema, ele fica muito nervoso. Eu não fico nervoso, eu gosto desse tema. É um tema que me anima. Mas um dos assuntos, um dos itens é justamente a necessidade de fazer uma notificação extrajudicial, está no item 2.2, né?
do voto. Então, quer dizer, a gente volta à jurisprudência anterior. O que eu acho é que a gente precisa de lei para tratar desse assunto, né? Na minha opinião. De acordo, de acordo. O professor Simão caiu? Não. Bom, vamos liberar o Bunazar. Eu estou assistindo vocês aqui e eu estava pensando, viu, Flávio, que eu não sei o que são neurodireitos. Eu queria que você me explicasse. Neurodireitos, eu leio aqui no projeto, não sei onde está mais o neurodireito, está procurando ele aqui. Você não quer falar um pouco sobre isso? Não? Eu vou falar só uma coisa sobre... E eu vou sair por aí para minha aula, porque senão os meus alunos vão querer que eu seja demitido aqui. Eu vou falar uma coisa para você sobre essa questão dos neurodireitos. A gente tira... a gente acha esquisito esse negócio de neurodireito e tal, mas esse é um baita tema e é um tema do momento, porque realmente, cada vez mais, nós tomamos menos decisões. Isso é uma coisa absolutamente séria que essas grandes plataformas de comunicação estão fazendo. Então, o professor Flávio vai falar dos neurodireitos e eu vou voltar para a minha aula aqui de pessoas e bens. Ô, Simão, a gente devia ter deixado esse tema da responsabilidade civil para depois. Ele fica chateado com esse assunto. Que fico chateado aqui, cara. A gente contratos digitais ele adora, herança, contratos digitais, né? Vocês não tem nada disso. Bom, deixa eu falar então do Neuro. Vai lá, pessoal, um abraço para turma. Tchau, fiquem com Deus. Fala tchau. Um evento aí no Mackenzie, porque eu vou perguntar o que é evicção para todo mundo. É para vocês dois tem que vir aqui para a gente fazer uma aula, nós três aqui ao vivo. Vamos tá bom? Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço para a turma do Mackenzie aí, Alphaville, do nosso querido Bunazar. Bom, neurodireito, para terminar, né, Simão? Você viu que ele fica chateado, Simão, com esse assunto, né? Mas por quê, hein? Bom, tem um artigo que trata de neurodireitos. Eu acabei sendo convencido pela professora Laura Porto e também pelo ministro Belize que a gente deveria tratar, né? Nós temos lá como neurodireitos, direito à liberdade cognitiva, e aí a questão de utilização de neurotecnologias, né? De você implementar chip no cérebro de forma coercitiva ou sem consentimento, direito à privacidade mental, direito à integridade mental, direito de continuidade da identidade pessoal e da vida mental, direito ao acesso equitativo a tecnologias e o direito à proteção contra práticas discriminatórias a partir de dados cerebrais. Então, na verdade, os neurodireitos têm duas perspectivas. Essa implementação de tecnologias no cérebro e o direito de se proteger, eventualmente, de você ser influenciado pela utilização de tecnologias. Então, tem a parte do neurodireito, digamos assim, física, e a parte que não é física, que é a parte que é física do ponto de vista da proteção da integridade física, mas que diz respeito a você ser induzido a determinados comportamentos por uso de tecnologias. Aquela história de você o tempo inteiro receber informações, você ser influenciado por informações, então há uma proteção à privacidade na lei por conta desses neurodireitos. Acho que ficou... Ô, Flávio, diga. Eu sei que nós debatemos isso e eu sempre tive uma dúvida que seria bom de esclarecer antes de terminar essa live. A gente é bombardeado por publicidade nas redes sociais com frequência. Eu que gosto de ler e gosto de museus, recebo muita publicidade de viagens, leitura. E vamos dizer que eu comece a comprar livros por impulso. Esses neurodireitos, eles têm a ver com manifestação livre da vontade. Você acha que isso pode influenciar amanhã vícios do consentimento, etc? Só para entender a prática, aplicação desses neurodireitos, como, por exemplo, né, práticas discriminatórias, tudo bem, né? Liberdade cognitiva, vedado o uso de neurotecnologias de forma coercitiva e sem consentimento. Eu estou lendo o artigo 2027, letra O, parágrafo 2º. Eu queria entender qual é a sua leitura sobre isso, por favor, Flávio. Eu achava que eu tinha que ter um parágrafo no dispositivo de coação, né? Foi retirado à última hora. Deixa eu ver se ficou alguma coisa lá. Porque aí geraria eventual anulabilidade, né, no caso de coação. Não ficou, não. Era o 152, parágrafo único, não ficou, né?
Agora, do jeito que está na lei, vedada a utilização, quando você veda, proíbe a prática do ato sem combinar sanção, se eventualmente isso constar em contrato, vai ser caso de nulidade absoluta, né? Pior do que a nulidade relativa, que era a proposta inicial. Então, isso pode gerar invalidade por proibição da lei, né? Porque outro dia eu postei, Flávio, uma coisa que não tem nada a ver com neurodireito, mas é uma decisão daqueles sujeitos que compram aqueles pacotes, nos resorts, são bombardeados por palestras gratuitas com direito a picoléses e refeição, e depois eles vendem pacotes, e a juíza chamou de venda emocional. Falei, bom, existe um velho exemplo do dolo, que são as maquinações que levam a pessoa a contratar o que não queria. Eu não gosto desse nome venda emocional, porque normalmente o que eu compro é sob emoção. Porque eu sou pão duro, eu compro pouquíssima coisa se não for sob emoção. Então, eu fiquei pensando, né? Se a tecnologia te bombardear todo dia com esses pacotes, etc., será que isso seria uma causa de uma espécie nova de dolo? Ou isso tem a ver com o neurodireito? Eu estou trazendo para você que foi uma dúvida que me surgiu daquele dolo antigo, que é levar o cara para o resort e bombardear de publicidade, sabe, Flávio? Eu acho que pode ser considerado como dolo e publicidade enganosa, né? Abusiva, né? Abusiva. Acho que um pouco das duas. Enganosa induz a erro. Abusiva, que se traz violação a direito fundamental, hoje é considerada abusiva. Eu acho que é mais enganosa, é dolo, né? Pode ser enquadrado como dolo também. Eu achava que era melhor ter um artigo lá nos vícios do negócio jurídico. Mas no final, o grupo lá de direito digital achou melhor tirar, não deixar, e aí ficou em aberto esse tema, sem dúvida alguma. Perfeito. Agora, Flávio, para terminar mesmo, só vou te lançar uma última nota. Se você tiver, mas para ser rápido, se tivesse que destacar um ponto do direito digital, além dos falados, claro, nós já abordamos vários, que você especialmente acha interessante ou que você acha especialmente útil à sociedade. Herança digital é super útil. Proteção contra a violação de direitos de personalidade nas plataformas é super útil. Contratos eletrônicos, você acha que é um ponto que é uma mais-valia que o projeto traz? Sem dúvida, a regra de formação do contrato, quando ele está aperfeiçoado, fazer contrato por aplicativo, consequência disso para o condomínio. Esse tema dos contratos digitais, a gente vai ter que fazer um encontro só sobre ele, né? Eu acho que é um tema fundamental também. Eu acho que o que a gente pode resumir de importante é a gente tratar de bens imateriais, né? Propriedade imaterial. E eu acho que isso a gente tem que tratar no nosso próximo encontro. Viu, professor Simão? Não, perfeito. Eu só quero dizer o seguinte, Flávio. Um projeto hoje que fosse feito ignorando a realidade digital, era melhor não fazer projeto algum. Por isso que quando me perguntaram assim, precisa ter um livro de direito digital, não existe livro do direito na pedra, livro do direito no papiro. Bom, a realidade digital, se eu chamo de um livro de direito digital, ou ponho regras de direito digital espalhadas pelo código, o efeito é o mesmo. O direito digital é uma realidade, a vida digital é uma realidade, e o direito não pode ignorar a realidade. Senão vale aquela velha frase do Eros Grau, quando o direito se vinga da realidade, quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Que é isso, né? Ou outra do Eros Grau. Enquanto a realidade sobe de elevador, o direito claudica pelas escadas. E o que nós tentamos fazer é exatamente isso. É pôr a realidade no sistema legal. Melhor do que deixar isso em aberto entre achômetros, opiniões e insegurança jurídica. Era isso que eu queria dizer, meu caro Flávio. Sem dúvida, Simão. Olha, hoje nós batemos o recorde de temas, 1h10 de debates. Quero agradecer. Eu quero só fazer 2 rápidas observações. Eu tive uma pergunta aqui sobre as perguntas uma dúvida sobre as dúvidas do curso, né? Como se as aulas são gravadas, quem responde? Eu tenho respondido. Nas aulas eu passo um contato, eu tenho respondido as dúvidas que me são enviadas quando é aluno do curso. E também nós temos nesse curso um material complementar, com material das aulas, PDF que é preparado, material grande desse curso, e também nós temos uma central que responde às dúvidas, mas eu particularmente nas minhas aulas tenho respondido. Então, meus caros, aproveitem a promoção do GEM, usar o cupom TARTUCCE10, tá? Lá no site do GEM, www.grupo-GEM, logo você vai achar o curso logo na entrada, 40% de desconto, ganha o e-book, aí o patrimônio digital, né? O e-book e o meu manual de direito civil. Flávio, diga. E não é puxar brasa para nossa sardinha, mas é puxar brasa para nossa sardinha,
não existe um curso como o nosso no mercado hoje, certo? Não, Direito civil completo, com 3 professores que estão atuando nos estudos e na modificação do direito civil, e que são professores, enfim, que têm o prazer de dar aula para ensinar. Então, eu acho que o nosso produto é único no mercado. Não tem dois. E aquele sistema de você aprender mesmo. Aqui não tem arraste para cima e fórmula mágica, não. É o modo que nós aprendemos. De estudo, de dedicação, de testa no texto, nós temos um conteúdo muito bom de complementar, ainda você ganha um manual, de assistir aula e realmente se transformar ou aprimorar como civilista, né? Aqui é um curso de formação de civilistas, então não perca essa oportunidade. Quero agradecer a equipe do GEM, professor Simão, essas são minhas considerações finais. Passo para as próximas, muito em breve a gente volta aqui para mais uma aula debatendo um tema de excelência do direito civil. Foi uma honra, meu amigo. Alegria, Flávio. Uma boa noite aos amigos espectadores e para você. Abraço ao pessoal do GEM que nos apoia e que fez a parte técnica aí da nossa live. Muito obrigado, gente. Obrigado, até a próxima, pessoal.